Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer o estudo 28 da revista A Sentinela. A revista Sentinela é uma revista religiosa produzida pelas Testemunhas de Jeová com o objetivo de fazer comentários acerca da Bíblia, extraindo da Bíblia princípios e mandamentos para que, através desses princípios e mandamentos, possamos, com base nos nossos problemas atuais, nas situações da vida real das pessoas, encontrar orientação para aplicarmos os conselhos bíblicos de modo prático em nossa vida. Hoje, por exemplo, no estudo 28, nós vamos estudar sobre o temor de Deus. O tema é Continue se beneficiando do temor de Deus. Texto temático é Provérbios 14, 2. Quem anda na sua retidão teme a Jeová. Então, a revista A Sentinela, ela não visa substituir a leitura da Bíblia. Ela, na verdade, é uma revista que traz, de forma condensada e resumida, informações para o dia a dia, para que você, que é o leitor, para você possa se beneficiar dessas informações de forma simples, compreendendo o que a Bíblia quer dizer em determinadas situações ou assuntos para o seu dia a dia, para a aplicação prática na sua vida, em família, em sociedade. Hoje, como já dito, vamos estudar sobre o temor a Deus. Nas nossas reuniões, no dia desse estudo, o cântico que será cantado antes de começarmos a nossa reunião, ou no início de nossa reunião, é o cântico 122, Vamos Continuar Firmes. O que vamos ver nesse estudo é que é muito importante que os cristãos tenham o temor correto de Deus. É esse tipo de temor que vai proteger nosso coração e nos ajudar a fugir da imoralidade sexual e da pornografia. Neste estudo, vamos analisar o capítulo 9 de Provérbios, que fala de duas mulheres. Uma representa a tolice e a outra representa a verdadeira sabedoria. O conselho encontrado em Provérbios capítulo 9 pode nos ajudar não somente agora, mas também no futuro. Então perceba, esse é o objetivo do estudo hoje. Entender sobre como podemos nos beneficiar continuando no temor de Deus, mas um temor correto, o temor certo. E nós vamos ver no capítulo 9 de Provérbios, então a revista vai comentar sobre esse capítulo, mostrando ali a figura de duas mulheres, uma representando a tolice e a outra a verdadeira sabedoria. E vamos, com base nessa observação, nessa análise, entender como podemos continuar nos beneficiando do temor de Deus. Essa revista, ela, na sua leitura, ela traz os parágrafos e após cada parágrafo tem uma pergunta sobre aquele parágrafo específico para que nós possamos comentar nas reuniões, para que possamos extrair daquele texto as informações principais, os pontos principais para a compreensão, não só nossa, mas da congregação através de nossos comentários. Então, nós vamos fazer a leitura e, após isso, vamos tecer alguns comentários breves, simples, sobre cada um dos parágrafos, com o objetivo, assim, de estimular os irmãos a poder também trazer, comentários adicionais nos comentários aqui desse vídeo, do que entenderam daquelas passagens. Vamos começar pelo o parágrafo de número 1 e número 2. Que diz assim: quando vemos o estilo de vida imoral das pessoas hoje em dia, nos sentimos da mesma maneira que Ló. Ele ficava muito aflito por causa da conduta insolente dos transgressores, porque sabia que nosso Pai Celestial odeia esse tipo de conduta. 2 Pedro 2, 7 e 8. O temor e o amor a Deus ajudaram Ló a rejeitar os baixos padrões de moral das pessoas ao seu redor. Nós também estamos rodeados de pessoas que têm pouco ou nenhum respeito pelos padrões de moral de Jeová. Apesar disso, podemos nos manter limpos em sentido moral se continuarmos a amar a Deus e a aprender a temê-lo. Provérbios 14, 2. No livro de Provérbios, Jeová nos mostra o que fazer para amar e a temer a Ele. Todos os cristãos, homens, mulheres, jovens e idosos, podem aprender muito por analisar o que Jeová deixou registrado nesse livro.
Então, aqui abaixo, como você pode ver, nós temos já de imediato a pergunta, né, referente ao parágrafo 1 e 2, que é, assim como Ló, que desafios cristãos enfrentam hoje? O que nós podemos entender dessa passagem? Bom, os desafios são de conviver, né, viver com pessoas que têm quase nenhum temor a Deus. Porque, como diz aqui, ele ficava muito aflito por causa da conduta insolente dos transgressores. Aqui nos diz que o temor e o amor a Deus ajudaram Ló a rejeitar os padrões de moral das pessoas ao seu redor. Por quê? Assim como ele, hoje nós estamos rodeados de pessoas que têm pouco ou nenhum respeito pelos padrões de moral de Jeová. Não é verdade isso? Não é verdade que nós estamos muitas vezes rodeados por pessoas que têm pouco ou nenhum respeito pelos padrões de moral de Jeová? Então, esse é um desafio que nós, assim como Ló, enfrentamos hoje. E é importante para nós, então, entendermos do próprio livro que nós vamos estudar hoje, de Provérbios, analisar como Jeová nos orienta a continuarmos a amar e a temer a Ele. Então, veja, uma resposta bem simples, não requer que você dê respostas muito sofisticadas, o objetivo não é esse. É sim que você entenda a essência do parágrafo, a essência da informação. E constate isso na realidade. Como acabamos de mencionar aqui, a realidade de que hoje nós, infelizmente, estamos rodeados de pessoas que têm pouco, né, ou nenhum respeito pelos padrões de moral de Jeová. Então, assim como Ló, esse é o desafio que os cristãos enfrentam hoje. Vamos para o parágrafo 3. Veja, muito bem simples, né? O primeiro subtítulo, o subtópico é o temor de Deus nos protege. A pergunta do 3, eu vou fazer as perguntas antes, aí com ela em mente já podemos ir analisando o texto do parágrafo. A pergunta 3 é, de acordo com Provérbios 17:3, que motivo importante temos para proteger nosso coração? Veja também a imagem. Parágrafo 3. Jeová consegue examinar nosso coração. Enquanto outras pessoas só conseguem ver o que somos por fora, Jeová consegue enxergar quem realmente somos por dentro. Esse é um bom motivo para proteger nosso coração. Leia Provérbios 13:7. Se enchermos nossa mente com os conselhos sábios de Jeová, Ele vai nos amar e vai ganhar a vida eterna. E vamos ganhar a vida eterna. Dessa forma, o baixo padrão de moral e as mentiras de Satanás não vão nos influenciar, porque não daremos brecha para essas coisas. Quanto mais nos aproximarmos de Jeová, maior vai ser nosso amor e respeito por Ele. Não queremos entristecer nosso Pai Jeová de nenhuma maneira. Por isso, odiamos até mesmo a ideia de cometer um pecado. Quando formos tentados a fazer algo errado, vamos parar e pensar: como eu poderia magoar alguém que já mostrou tantas vezes que me ama? De acordo com Provérbios 13:7, que motivos importantes temos para proteger nosso coração? Em Provérbios 17 e versículo 3, diz o seguinte, vamos analisar. 17, versículo 3. Diz, o cadinho, ou o recipiente de barro usado para refinar metais, é para a prata e o forno de fundição para o ouro. Mas é Jeová quem examina os corações. Então perceba, aqui tanto esse recipiente que é para a prata, quando o forno de fundição para o ouro, ou seja, que eram ferramentas para retirar a escória, né, a sujeira, a impureza dos metais, assim é Jeová quem examina os corações. Então Jeová, como nós vimos nessa passagem, ele realmente é aquele que consegue examinar o nosso coração. Por quê? Outras pessoas, como diz aqui, só conseguem ver o que somos por fora. E não é verdade? Não é verdade que por mais que nós olhamos para alguém, nós não temos condições de saber o que se passa na mente dessa pessoa? O que de fato essa pessoa vive na sua vida particular, no seu dia a dia, longe dos olhos?
Nós não temos como saber isso. Agora, Jeová sabe o que nós somos por dentro, ele conhece o nosso coração, a nossa motivação. Então, esse é um bom motivo para protegermos o nosso coração. Por quê? Ora, porque se nós permitirmos que o nosso coração seja contaminado, talvez, diante dos olhos das pessoas, as nossas ações possam parecer ações de um cristão, ações corretas, ações louváveis. Mas talvez longe dos olhos das pessoas, o nosso coração pode estar corrompido e nossas ações, às escuras, podem ser completamente contrários àquilo que nós tentamos projetar para as pessoas. Porque há uma discordância ou uma contradição entre a fala e aquilo que nós exibimos diante das pessoas e aquilo que nós realmente somos no íntimo. Então é por isso que nós temos que proteger o nosso coração, para que nós não sejamos influenciados pelas mentiras de Satanás. Porque, como eu disse aqui, vai chegar um momento que nós vamos ser tentados a fazer algo errado. Mas nesse momento nós devemos pensar o quê? Nós vamos parar e pensar: como eu poderia magoar alguém que já mostrou tantas vezes que me ama? Mas isso só vai ser possível se você, de fato, estiver querendo fazer a vontade de Jeová, não a vontade de seres humanos. Por quê? Porque quando você está diante de seres humanos, é como nós acabamos de ver. Eles só conseguem ver o que somos por fora. Portanto, você terá condições de esconder suas práticas erradas, se realmente você não for uma pessoa que protegeu o seu coração. Porque diante dos seres humanos que só conseguem ver o que há por fora, Jeová vê o que é o nosso coração. E se o nosso coração realmente estiver protegido, aí essas palavras vão estar sempre diante de nós quando formos tentados. Como eu poderia magoar alguém que já mostrou tantas vezes que me ama? Porque Jeová, ele não apenas vê o que somos por fora, mas ele vê o que somos por dentro. É por isso que a proteção deve ser do coração. Porque é dessa forma nós vamos ter uma sintonia perfeita entre aquilo que apresentamos por fora e aquilo que somos por dentro. Então, de acordo com Provérbios 17:3, um motivo importante que temos para proteger nosso coração, ora, como mostra aqui na revista, nessa imagem, ó. No trabalho, diz aqui a legenda, precisamos tomar cuidado com nossas amizades e com os convites para fazer coisas que podem entristecer o coração de Jeová. Então, aqui vem mostrando no setor de trabalho, as pessoas juntas aqui numa hora do lanche, e depois, né, do expediente, nós podemos ver lá pelo horário, se aproximando do fim do expediente, e eles estão convidando esse rapaz, que provavelmente é nosso irmão, para fazer alguma atividade, né, junto com eles. Agora, pense bem, não é verdade que nós, como vimos no parágrafo 1, estamos rodeados de pessoas que têm pouco ou nenhum respeito pelos padrões de moral de Jeová? Não é verdade? Agora veja, nós temos de ter noção de que muitas pessoas hoje em dia realmente não vivem segundo os padrões de moral de Jeová. E se você, que é um cristão, se submeter de forma gratuita, impensada, a um ambiente onde há pessoas que vivem assim, sem nenhum tipo de compromisso com os padrões de moral de Jeová, você não estará se submetendo a um risco grande? Você deve pensar nessas situações, porque é justamente em momentos como esse que você vai ser tentado. Como diz aqui, nós vamos ser tentados. E nós vamos ter que pensar como eu poderia magoar alguém que já mostrou tantas vezes que me ama. Então não é o caso de que você vai sempre rejeitar, mas você tem que pensar sobre isso. Tá? Não estamos querendo dizer com isso que todas as pessoas no sistema são pessoas imorais ou pessoas que odeiam os padrões de moral de Jeová. Não, muitas vezes é a própria ignorância delas em relação a esses princípios e padrões
que faz com que elas ajam de maneira errada. No entanto, você tem que tomar cuidado. É isso que a revista está querendo dizer. Ó, precisamos tomar cuidado. Então, o cuidado ele exige a perspicácia. Por isso, conforme o parágrafo 3 diz, né, é importante temos que proteger nosso coração, porque existirá momento onde seremos tentados, e é importante sempre lembrar das palavras de Jesus, que diz, não nos leve à tentação, ou seja, que a tentação não nos leve, não nos vença. Por isso é importante que você, como um cristão, também não se submeta de forma gratuita e impensada a circunstâncias e situações que podem te levar à tentação. Então, nós entendemos agora os motivos pelos quais, de acordo com Provérbios 17:3, temos de proteger nosso coração. Vamos ao parágrafo 4 com a seguinte pergunta: como o temor de Jeová protegeu uma irmã de cometer um erro? Marta, uma irmã na Croácia, que se sentiu tentada a cometer imoralidade, escreveu: para mim, foi difícil pensar com clareza e não ceder a um simples momento de prazer, mas o temor de Jeová me protegeu. De que forma? Marta diz que ela meditou nas consequências que um erro traria. E nós devemos fazer o mesmo. Lembre-se que a pior coisa que pode acontecer é entristecer a Jeová e perder a chance de adorá-lo para sempre. Então veja, como o temor de Jeová protegeu uma irmã de cometer um erro? É muito simples, ela praticamente fez a mesma pergunta que acima. Ela disse o seguinte: para mim foi difícil pensar com clareza e não ceder a um simples momento de prazer. Porque é exatamente como diz aqui. É um simples momento de prazer. Parece tão pequeno, né? Mas ela diz, mas o temor de Jeová me protegeu. De que forma? Ela meditou nas consequências que o erro traria. Essa é uma grande questão. Na verdade, aqui está o ponto do parágrafo. Veja, se nós pararmos para analisar, segundo Gênesis, quando Eva cometeu o pecado, e Adão também, seu esposo, foi uma coisa muito simples. Foi simplesmente comer de um fruto ao qual Jeová disse que não deveriam de comer. Olha a consequência a curto e a longo prazo desta atitude, desse simples momento de prazer. Então, essa é a grande questão. Talvez você, irmão, irmã, possa pensar, poxa, mas é algo tão pequeno, mas é algo tão breve, é algo que ninguém está vendo, é só eu que estou aqui, uma coisa que tem a ver somente comigo. Mas qual é a consequência que esse erro pode trazer? Medite sobre isso, pense sobre isso. O que esse tipo de comportamento e atitude pode gerar em você? Que tipo de raiz isso pode ser criado no seu coração? Lembre-se que nós estudamos sobre proteger o coração. Então, tem coisas que podem parecer muito simples, pequenas, que não vão afetar aparentemente ninguém, né, fora você, mas você será afetado. Ou outras pessoas. Como no caso aqui, essa irmã, né, Marta, o nome é fictício, né, ela foi tentada a cometer imoralidade. Ora, cometer imoralidade, aqui no caso dela, certamente envolvia outra pessoa. Ou seja, o pecado também não era nem somente com ela, envolvia outras pessoas. Então, o pecado sempre traz consequências. Então, como o temor de Jeová protegeu uma irmã de cometer um erro? Ora, porque ela meditou nas consequências que um erro traria. E ela não queria jamais assumir esse peso, né? Porque a reflexão nos faz entender que tem coisas que elas são irreversíveis, não tem como mudar, como uma flecha lançada, como uma pedra arremessada, ela vai ter consequências. Vamos ver o parágrafo 5. O que aprendemos da experiência de Léo? Quando tememos a Jeová, não ficamos procurando desculpas ou justificativas para um comportamento errado. Léo, que vive no Congo, aprendeu essa lição. 4 anos depois de seu batismo, ele se envolveu com más companhias. Ele achava que, se não fizesse nada de errado, ele não estaria pecando contra Jeová.
Mas em pouco tempo, aqueles amigos influenciaram Léo a beber demais e a cometer imoralidade. Foi aí que ele começou a pensar no que tinha aprendido com seus pais e no quanto ele era feliz quando servia Jeová. Qual foi o resultado? Ele caiu em si e deixou de fazer o que era errado. Com a ajuda dos anciãos, ele voltou para Jeová. Hoje Léo é feliz e serve como ancião e pioneiro especial. Então, o que aprendemos da experiência de Léo? Veja, quando fala que a experiência de Léo, óbvio, está citando um caso, mas reflita, não é um caso isolado. Não acontece só com o Léo. Muitas pessoas passam por isso. Isso é recorrente. Em qualquer lugar, isso é recorrente. Em qualquer congregação acontece isso. O que nós aprendemos, então, com a experiência de Léo? Novamente, ele não tinha protegido o coração. Por quê? Porque ele achava que se não fizesse nada de errado, ele não estaria pecando contra Jeová. Ora, é óbvio que se ele não fizesse nada de errado, ele não estaria pecando contra Jeová. O problema é o quê? Qual foi o principal problema do Léo? Foi que ele se achou forte, ele se achou maduro para se submeter a um ambiente, a uma situação, a companhias que ele não sabia, que não tinha condições ainda de se proteger delas ou da influência delas. Por quê? Porque, como ele mesmo relata, amigos o influenciaram. E ele acabou fazendo o quê? Bebendo demais e cometeu imoralidade. Então, perceba, nós havíamos mencionado um pouco sobre a questão de, muitas vezes, ceder a convites. Ora, você trabalha com as pessoas, e essas pessoas muitas vezes não servem a Jeová. Elas lhe convidam na inocência delas. Eu digo na inocência, no caso de algumas pessoas que desconhecem os padrões da Bíblia e de Jeová. Mas nem todos são assim. Muitas vezes tem coisas as quais as pessoas sabem que é errado. Mas para elas não é. Porque elas não seguem padrões. Elas não têm padrões. Elas estabelecem os padrões para si mesmas do que é certo e errado, como Adão e Eva. Mas nós não. Nós não estabelecemos padrões do que é certo e errado para nós mesmos. Nós nos amparamos nos princípios da Bíblia, porque queremos agradar a Jeová. Então, quando uma pessoa que quer seguir a vontade de Jeová se coloca numa situação em que as companhias são de pessoas que não servem a Jeová e não seguem os princípios da Bíblia, em situações locais e circunstâncias onde o problema pode surgir de tal forma que nós, em um momento de fragilidade, e até mesmo sob efeito de drogas, como aqui nós vimos a bebida, essa pessoa ela está se submetendo a um perigo desnecessário. Né? É verdade que a maturidade ela vem com o tempo, mas você não precisa passar pelos problemas que os outros passaram para saber que dói. Você não precisa quebrar uma perna ou se submeter a um acidente para sentir a dor do que é uma lesão, para então poder dizer, agora eu sei, agora eu aprendi por experiência. Não, você pode se valer das experiências dos outros. Então perceba, como nós vimos aqui, o que nós aprendemos da experiência de Léo? Ele se achava forte demais, né? Achava que se não fizesse nada errado, ele não estaria pecando contra Jeová. É isso. Então, na verdade, como diz aqui o início do parágrafo, quando tememos a Jeová, não ficamos procurando desculpas ou justificativas. Entendeu? Tipo, muitas vezes as pessoas ficam procurando exatamente isso. Procurando desculpas e justificativas. Mas veja bem, esse não é bem assim. Você não acha desculpas ou justificativas para se submeter a uma circunstância que pode lhe trazer danos espirituais. Você simplesmente diz não, você simplesmente rejeita. Então, ele achava que podia se submeter a tais circunstâncias, se não fizesse nada errado, não estaria pecando contra Jeová. Mas o fato é que ele foi influenciado. E você vai dizer assim, eu não posso, eu não vou ser influenciado, eu sou forte, eu sou uma pessoa madura, eu sei os meus limites. Lembre-se, você tem que proteger o seu coração. E a pior tolice é achar que você tem poder sobre si mesmo. E você tem autocontrole nesse nível, porque o coração ele é traiçoeiro.
Então você tem que fazer como a irmã Marta, né? Ela meditou nas consequências do que o erro traria. Então, quando você medita, você antecipa muitos problemas possíveis e os evita. Não foi o caso do Léo. Por isso, o Léo aqui, ele teve que sofrer as consequências. Ainda bem que, com a ajuda dos anciãos, ele voltou para Jeová, ou seja, ele voltou à fraternidade, à comunidade, ao corpo cristão. E hoje ele é feliz e serve como ancião e um pioneiro especial. Mas o caso dele foi um caso cujos fins foram felizes, mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Há situações onde a pessoa ela simplesmente nunca mais volta para Jeová. Ou os efeitos catastróficos do erro da sua vida são de tal magnitude que simplesmente a sua vida se torna uma vida totalmente destruída, né? Totalmente destruída. Então, veja, pense bem. E assim você vai agir como Marta aqui, não como Léo. Vamos ver o parágrafo 6, que tem duas perguntas. Aliás, que tem uma pergunta. De que duas mulheres o capítulo 9 de Provérbios fala? Diz assim: vamos ver agora no capítulo 9 de Provérbios, onde lemos sobre duas mulheres. Uma representa a sabedoria e a outra representa a tolice. Veja também Romanos 5:4, Gálatas 4:24. Ao considerarmos esse capítulo, tenha em mente que o mundo de Satanás é obcecado pelo sexo imoral e a pornografia. Por isso, é de extrema importância continuar temendo a Jeová e ficar longe do que é mal. Então todos nós, tanto homens como mulheres, podemos tirar proveito do que ensina esse capítulo. Essas duas mulheres fazem um convite para aqueles que não têm bom senso, os inexperientes. É como se elas estivessem dizendo: venha para minha casa comer algo. Aqui estão os textos. Ó. Dependendo do convite que a pessoa aceitar, os resultados serão bem diferentes. Então, de que duas mulheres o capítulo 9 de Provérbios fala? Bom, o capítulo 9 de Provérbios, né, que você é incentivado a ler, vem falando de duas mulheres. Elas representam atributos diferentes dos seres humanos. Uma representa a sabedoria, a outra a tolice. Então, veja bem, aqui nós vamos ver como o mundo de Satanás age, tá? E como os servos de Deus, eles precisam agir. Ou seja, aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Então, são apelos diferentes que são lançados para as pessoas, tá? São apelos, são convites, é isso que o parágrafo está falando, né? E dependendo, né, como diz aqui, essas duas mulheres fazem um convite para aqueles que, olha só, aqueles que não têm bom senso, os inexperientes. Né? Vamos chamar os tolos. Né? Quem gosta de ser tolo? Ninguém gosta de ser tolo. Mas aqui diz que é um convite como que sendo feito para os que não têm bom senso. É como se estivessem dizendo, venha para a minha casa comer algo. Então vamos ver quais são as consequências, porque de que duas mulheres do capítulo 9 de Provérbios falam, nós já vimos. Tá? Que são mulheres que representam, então aqui, no caso de uma delas, a sabedoria e outra a tolice. E que elas fazem convites. Ambas fazem o convite para os que não têm bom senso, os inexperientes. Agora vamos ver como esse inexperiente, e aqui nós vemos aqui, né, conforme nós vamos ver depois aqui essa imagem, ela diz muita coisa sobre isso. Parágrafo 7, agora debaixo do segundo subtópico, não aceite o convite da mulher tola. A pergunta é, de acordo com Provérbios 9, 13 e 18, qual o resultado de aceitar o convite da mulher tola? Veja também a imagem. O parágrafo diz. Vamos ver primeiro o convite que a mulher tola faz. Leia Provérbios 9, 13 e 18. Ela não tem vergonha nenhuma de convidar os inexperientes para um banquete, dizendo, venham para cá. Mas qual é o resultado? Os impotentes na morte estão ali. Talvez você se lembre que no livro de Provérbios encontramos outras comparações como essa. Nós somos alertados sobre a mulher devassa e a mulher imoral. E somos avisados de que a casa da mulher imoral conduz à morte. Provérbios 5, 13 ao 10 contém um alerta sobre outra mulher devassa. E diz que os pés dela descem para a morte. Vamos ler Provérbios 9, 13 ao 18? Provérbios
9, tá? 13 ao 18. Diz assim: a mulher tola é escandalosa, é ignorante, não sabe absolutamente nada. Ela se senta à entrada de sua casa, numa cadeira, num lugar alto da cidade, e chama os que passam pela estrada, os que estão seguindo seu caminho. Todos os inexperientes, venham para cá, ela diz aos que não têm bom senso. As águas roubadas são doces, e o pão comido às escondidas é saboroso. Mas eles não sabem que os impotentes na morte estão ali, que os convidados delas estão nas profundezas da sepultura. Então, perceba o texto. Né? De acordo com Provérbios 9, 13 e 18, qual é o resultado de aceitar o convite da mulher tola? Então, aqui a própria imagem ela vem mostrando, né? Se nós pudéssemos fazer uma outra figura dessa mulher, ela é como se fosse a verdadeira armadilha para a vida. É como se fosse uma verdadeira arapuca que o passarinheiro arma para pegar, né, o pássaro. E lá está, olha só, a cara, né, o rosto do inexperiente. Né? Como se estivesse totalmente desarmado. Agora veja, o parágrafo ele diz o seguinte: ela não tem vergonha nenhuma de convidar os inexperientes para um banquete. Ou seja, nós vemos que no mundo é exatamente assim. A ousadia e a total falta de moralidade faz com que as pessoas não tenham essa vergonha, né? Não têm vergonha nenhuma. Agora, por quê? Porque eles são ignorantes, eles não servem a Jeová. Mas eles dizem aos inexperientes, venham para cá. E a grande questão é, como pode, né? Muitas vezes os cristãos, que supostamente têm conhecimento da Bíblia, eles acabam agindo como o inexperiente. Então, o resultado disso é que essa mulher, através de suas ações, conduz essas pessoas à morte. Porque diz aqui, Provérbios 5, 3 ao 10, contém um alerta sobre outra mulher devassa e diz que os pés dela descem para a morte. Então, somos avisados de que a casa da mulher imoral conduz à morte. Exatamente isso. Por que conduz à morte? Ora, veja, nós acabamos de ver aqui no parágrafo 5 o próprio Léo. Tá? Ele achava que não teria problema nenhum se submeter ao convite. Né? Venha. E ele foi. O detalhe é que ele pensou que seria forte o suficiente. Não, eu consigo, eu tenho força suficiente. Mas os amigos o influenciaram. Ele bebeu demais e cometeu imoralidade. Então veja, o Léo lhe parece alguém experiente ou alguém tolo? Já a Marta, da Croácia, ela lhe parece alguém experiente ou tola? Então perceba que, como diz aqui o texto, né, ela lança os seus tentáculos, ela lança a propaganda. Ela não tem vergonha nenhuma. Agora, aquela pessoa que está lá como inexperiente, ela vai ceder ao convite. Nós vimos que existem o convite que é feito pela mulher tola. E essa mulher acaba levando aqueles que são os inocentes, por assim dizer, que são os inexperientes, para a morte. Foi o que aconteceu com Léo. Léo passou pelo que nós podemos chamar de morte espiritual. Ele acabou tendo que ser desassociado, afastado da comunhão. E ele teve, digamos assim, a bênção, né, de poder cair em si, como diz aqui, e voltar. E ser aceito novamente na congregação e se restabelecer espiritualmente. Mas alguns nunca mais voltam. A morte deles, muitas vezes, pode ser eterna. Então, é importante não aceitar o convite da mulher tola. E aqui o convite da mulher tola pode se referir a várias coisas que nós sabemos são contrárias à vontade de Jeová. Não precisa pensar única e exclusivamente aqui como se fosse realmente o convite de uma mulher. Mas ela pode se apresentar de muitas formas que tentam te induzir, através de um convite, uma propaganda, a algo que vai lhe matar espiritualmente. De alguma forma você vai sofrer problemas que vão te conduzir à morte espiritual. Vamos ver agora o parágrafo 8.
Que decisão precisamos tomar? Aqueles que ouvem a mulher tola precisam decidir se vão aceitar ou não o convite que ela faz. E talvez nós tenhamos que tomar uma decisão parecida. Por exemplo, o que vamos fazer se alguém tentar nos influenciar a cometer imoralidade ou se nos depararmos com imagens pornográficas? O parágrafo diz: que decisão precisamos tomar? Bom, aqui diz que precisamos decidir se vão aceitar ou não o convite que ela faz, aqueles que a ouvem, né? Então, todos nós, diariamente, ouvimos algum tipo de propaganda dessa mulher tola. E a decisão não vai ser diferente. Nós só temos duas escolhas. Não há uma terceira. É duas escolhas. Ou você aceita, ou você rejeita. Né? E como diz aqui, ela pode se apresentar de várias formas. Ou se alguém nos tentar influenciar, né? Ou seja, se alguém tentar nos influenciar, ou se nos depararmos com imagens. Então, existem várias formas pelas quais isso pode se apresentar. Nem sempre essa mulher será uma mulher física em 3 dimensões. Muitas vezes ela também assumirá a forma de uma imagem, que não é 3D, mas é 2D, mas que está lá como uma forma de te desviar dos caminhos e dos padrões de Jeová. Então, que decisão precisamos tomar? A decisão de aceitar ou não. Vamos aceitar ou não. Dependerá de você. Dependerá do que nós já estudamos até agora. Da meditação nas consequências. Quer dizer, você começa a andar numa estrada. Se você sabe que essa estrada não vai te conduzir a lugar nenhum, é tolice continuar na estrada. É burrice. Ou, né, você vai meditar e agir como a Marta, ou você como o Léo, né? Tipo, essa estrada aqui, ela vai conduzir a uma estrada assim, mas eu vou andar assim mesmo, né? Mesmo que eu sei que ela não tem, ela é uma estrada sem saída, é um caminho sem saída, eu vou andar igual. Vai acontecer como aconteceu com o Léo. É isso, vai depender de nós aceitarmos ou não. Vamos ver o 9. O 9 e o 10. Que motivos temos para fugir da imoralidade sexual? 9. Temos bons motivos para fugir da imoralidade sexual. A mulher tola diz: águas roubadas são doces. O que essas palavras, ou o que são águas roubadas? A Bíblia compara o sexo entre marido e esposa como água refrescante. Veja, a base do texto é Provérbios 5, 15 e 18. Apenas um homem e uma mulher que são casados perante a lei podem ter a intimidade das relações sexuais. Mas as águas roubadas são muito diferentes. Elas podem se referir ao sexo imoral ou proibido. Pessoas que cometem imoralidade sexual normalmente tentam esconder isso dos outros. Isso, assim como o ladrão, que tenta roubar sem ninguém ver. E quando as pessoas acham que ninguém vai descobrir o que fizeram, essas águas roubadas podem parecer ainda mais doces. Mas não há nada de doce nisso. Jeová vê tudo. E perder o favor dele é algo muito amargo. Mas existem outras consequências. 10. A imoralidade sexual pode fazer você se sentir envergonhado e inútil. Além disso, pode causar gravidez indesejada e destruir famílias. Com certeza, a coisa mais sábia a fazer é não aceitar o convite da mulher tola. Além da morte espiritual, ou seja, de perder a amizade com Jeová, muitas pessoas imorais ficam doentes e podem realmente morrer em sentido literal. Provérbios 9,18 conclui: os convidados dela estão nas profundezas da sepultura. Se o resultado é tão trágico assim, por que muitas pessoas aceitam esse convite? Então veja, a pergunta é: que motivos temos para fugir da imoralidade sexual? Bom, primeiramente nós sabemos que a Bíblia, né? A Bíblia diz que apenas um homem e uma mulher que são casados perante a lei podem ter intimidade das relações sexuais. Então veja, é preciso que aqueles que são casados assumam de fato essa responsabilidade, se é que estão perante a lei. E aqui nós podemos dizer que é perante a lei dos homens e a lei divina, tá? Porque é exatamente isso que Jeová quer, né? A monogamia, não a poligamia. E muito menos o adultério. Então, a questão é que as águas roubadas são diferentes. O que é água roubada? A Bíblia diz que compara o sexo entre marido e esposa como água refrescante.
Está aqui em Provérbios 5, 15 e 18. Nós não vamos ler todos os textos, mas você é convidado a fazê-lo. Então, águas roubadas, ou seja, é aquela água que não lhe pertence. É aquela água do qual você não tem autorização para beber. É por isso que se refere-se ao sexo imoral. Então, aquelas pessoas que não seguem um padrão de moral de Jeová, né, elas, em um relacionamento, elas não se importam, muitas vezes, de esconder do seu parceiro, assim como o ladrão que rouba para que ninguém veja, as suas ações e o seu comportamento com relação a essas águas roubadas. Pensam, não vão descobrir, é um segredo meu. Né? E há casos onde até os casais sabem, né? E eles têm um casamento aberto, por dizer, um relacionamento aberto, por assim dizer, o que é pior ainda, né? Mas veja, não há nada de doce nisso. Por quê? Porque se é isso que Jeová quer que nós não façamos, realizar tais coisas, fazer tais coisas, fará com que nós venhamos a perder o favor dele. E isso é muito amargo. Então, que motivos temos para fugir da imoralidade sexual? Primeiro, porque isso é contra a lei. É contra a lei de Jeová. Segundo, que isso fará com que nós venhamos a perder o favor dele, que é algo muito triste, muito amargo. Então, nós temos motivos para isso. E a pessoa talvez pense assim, mas Jeová perdoa. Depende do espírito por detrás do seu pecado, do seu erro. Lembre-se que se você pecar conscientemente sobre algo, o seu nível de pecado é diferente. Muitos pecam por ignorância, mas nós não podemos fazer do pecado uma prática. Cada vez que a pessoa comete um pecado, consciente de que aquilo é um pecado, baseando-se no fato que Jeová pode perdoar, a Bíblia, em outras passagens, fala como se você estivesse pisando o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Como se você estivesse menosprezando o que ele fez ao morrer por nós, derramar o seu sangue. Porque através desse sacrifício de Jesus é que podemos obter o perdão. Mas agora, usar essa benignidade imerecida do perdão dado por Jeová como uma desculpa, isso seria rejeitar o sacrifício de Jesus. Isso seria tê-lo como sem valor real. Você não estaria o prezando como deveria ser prezado. Isso é um risco muito grande, porque nós não sabemos em que ponto isso pode ser encarado por Jeová como um pecado contra o Espírito, o que não tem perdão. Então é perigosíssimo esse pensamento. Também, a imoralidade sexual pode fazer você se sentir envergonhado e inútil. E não é verdade. Muitas vezes a pessoa, quando ela é vencida por essas tentações, vez após vez, cedendo vez após vez às tentações, a esses convites assim dessa mulher tola, essa pessoa acaba se sentindo inútil, uma pessoa que não tem força. Ela acaba achando que não tem mais jeito, que a vida dela não tem sentido e muitas vezes até mesmo ela se autocondena, achando que não presta mais diante de Jeová. Isso é tudo o que Satanás quer que aconteça. Então, você, além de ter uma morte espiritual, porque acaba que a pessoa, por esse sentimento de vergonha e de inutilidade, muitas vezes ela pensa, eu não posso servir a Jeová, eu não consigo, e se afaste. Se afaste da congregação, se afaste de seus irmãos, consequentemente vem a morte espiritual e acaba perdendo a amizade com Jeová. Sem contar que muitas vezes a doença literal vem sobre aquela pessoa, né, por causa às vezes das doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada, enfim. Realmente existem muitos motivos pelos quais nós devemos fugir da imoralidade sexual. Porque às vezes, como eu disse lá na outra passagem que nós acabamos de ler, né? Às vezes é um momento, às vezes por causa de um momento de prazer, você acaba destruindo completamente o seu relacionamento com Deus, completamente o seu casamento, completamente a sua reputação na sociedade e na congregação, e tendo a morte espiritual como consequência, e pior ainda às vezes, perdendo a amizade com Jeová. Porque nós temos de entender que na Bíblia Jeová não muda. E houve casos no passado onde Jeová rejeitou certas pessoas para sempre, por conta do espírito por detrás da transgressão.
né? Então, seria trágico, então, aceitar esse convite. Vamos ver o parágrafo 11. Por que a pornografia é tão perigosa? 11. Uma armadilha muito comum hoje é a pornografia e devemos ficar bem longe dela. Alguns acham que não há perigo nenhum em ver pornografia. Mas, na verdade, a pornografia faz a pessoa perder o respeito por si mesmo e por outros. Além disso, é um vício difícil de abandonar e causa muitos outros problemas. Depois que alguém vê pornografia, fica difícil tirar as imagens imorais da cabeça. A pornografia não acaba com os desejos errados. Pelo contrário, eles ficam mais fortes. Por isso, muitos que veem pornografia acabam fazendo coisas imorais. Então, por que a pornografia é tão perigosa? Bem, veja, como nós acabamos de ler aqui, nós sabemos que alguns não acham que há perigo nenhum em ver pornografia. Não é verdade? Alguns acham. Ora, por exemplo, quando você vive em um país onde sites pornográficos eles são acessíveis ao público de forma geral, só podemos entender que esse país não acha que a pornografia causa algum tipo de dano. Porque se acha, então a sua perspectiva é contradizente e incoerente com a sua compreensão da realidade. Porque existem países, por exemplo, onde a pornografia é proibida. Ela é estritamente proibida. Já há países onde a pornografia ela é aceita, só podemos entender que essas pessoas elas não acreditam, não vivem de acordo com aquilo que entendem ser os fatos. Ou seja, se a pornografia causa danos à sociedade, às pessoas, e ainda assim permitem a sua existência, isso é uma flagrante falta de amor para com as pessoas. É a mesma coisa, por analogia, aqui um comentário pessoal, né? Que você dizer que ama uma pessoa, mas ao mesmo tempo vender droga para ela, vender cigarro, vender maconha ou cocaína, ou tornar pelo menos acessível a ela. Não, você não faz isso, porque você sabe que aquilo causa dano. Então nós vemos que alguns acham que não há perigo nenhum em ver pornografia. Isso é a falta de amor que as pessoas têm. Mas na verdade nós sabemos que a pornografia faz a pessoa perder o respeito por si mesma e por outros. Qualquer pessoa viciada em pornografia vai realmente revelar que ela perde o respeito por si mesma e pelos outros. Por quê? Primeiro, porque ela acaba muitas vezes abusando de si mesma, ou a si mesma se submetendo a situações degradantes. As pessoas que trabalham na área da pornografia, muitas delas têm problemas seríssimos em sentido psicológico e baixa estima. E acaba também perdendo respeito pelos outros, porque pessoas viciadas em pornografia, geralmente elas acabam perdendo a visão correta do sexo oposto. Ou daqueles por quem sente atração, seja em sentido da homossexualidade ou da heterossexualidade. Porque passam a ver a pessoa sempre sobre a ótica da pornografia. Sempre acabam sendo influenciadas pela pornografia na modo como enxergam as pessoas ao redor de si. Então o seu olhar acaba sendo maculado pela pornografia. Seus olhos viram pornográficos 24 horas por dia. Então, além disso, é um vício difícil de abandonar. Né? Especialistas dizem isso, que realmente a pessoa acaba viciando. E depois, como diz aqui, que alguém vê pornografia, as imagens ficam na cabeça. Elas não saem, elas ficam batendo e se repetindo. E muitas vezes exigindo que a pessoa procure doses cada vez mais agressivas e abusivas de pornografia. Então a pessoa vai lá com o objetivo, né, algumas, né, com o objetivo de saciar a sua sede, mas acontece o contrário. A sua sede fica mais forte. Como eu disse, cada vez procuram mais e mais cenas degradantes e isso acaba induzindo essas pessoas a fazendo coisas imorais. Por quê? Porque muitas vezes, a maioria das vezes, conforme dizem os especialistas, as pessoas que trabalham na área da pornografia, elas estão encenando, aquilo não é vida real, aquilo não acontece na vida real. Portanto, a pessoa se submetendo a essas condições, ela passa a nutrir desejo por coisas que não fazem parte da realidade. E muitas vezes essas coisas, elas corrompem
o sexo sadio entre os casais, corrompem a natureza dos órgãos sexuais. E isso, infelizmente, acaba trazendo uma série de problemas. Então, por que a pornografia é tão perigosa? Simplesmente porque ela destrói a imagem do ser humano. Ela corrompe a imagem que o ser humano tem de si e dos outros, afetando drasticamente o dia a dia, a visão, o respeito por si mesmo e pelos outros. Ou seja, é um veneno mortífero que a pessoa não se dá conta e que muitas vezes em doses homeopáticas a pessoa vai tomando. Certamente é um convite que a mulher tola faz. E o inexperiente, na sua tolice inexperiente, aceita o convite. 12. Como podemos nos proteger de imagens que são sexualmente excitantes? O que nós, como cristãos, devemos fazer se uma imagem pornográfica aparecer no celular ou no computador? Devemos parar de olhar imediatamente. Vai ser mais fácil fazer isso se lembrarmos que a coisa mais importante na vida é a nossa amizade com Jeová. Algumas imagens podem não ser consideradas pornográficas. Mesmo assim, elas podem nos deixar sexualmente excitados. Por que não devemos ver esse tipo de imagem? Porque não queremos dar nenhum passo, por menor que seja, que nos leve a pensar ou fazer coisas imorais. Um ancião na Tailândia chamado David diz: eu penso, mesmo que essas imagens não sejam pornográficas, será que Jeová vai ficar feliz se eu ficar olhando para elas? Para pensar assim me ajuda a tomar decisões sábias. Então, como podemos nos proteger de imagens que são sexualmente excitantes? Bom, a resposta é muito simples. É muito simples. Diz assim: devemos parar de olhar imediatamente. A pessoa pode pensar que isso é um exagero. Né? A pessoa pode pensar, nossa, mas é muito exagerado isso, é muito fanatismo. Mas veja, cada pessoa reage de uma maneira diferente a imagens que sejam estimulantes. Aliás, nós hoje vivemos em uma sociedade, reflita sobre isso. Nós hoje vivemos em uma sociedade que gradualmente, desde há muito tempo, tem sido bombardeada por imagens pornográficas ou os corpos dos seres humanos sendo exibidos gradativamente cada vez mais. Isso acabou afrouxando a nossa visão sobre a imoralidade ou sobre a exposição corporal excessiva e foi fazendo com que a sociedade atual ela tenha se adaptado a esse estilo de vida permissivo e exibicionista. Há alguns anos atrás, talvez cerca de 100 anos atrás, e isso não é muito em termos históricos, em termos temporais, era inadmissível enxergarmos ou vermos homens e mulheres vestidos da forma como hoje nós vemos no dia a dia ou em redes sociais. Isso seria inadmissível. Né? E isso, eu não estou falando nem de cristãos, estou falando de qualquer pessoa que vivesse na sociedade dessa época. Né? Agora veja, hoje você olha e diz, nada a ver, isso é uma coisa normal. Sim, é normal hoje porque foi gradualmente sendo injetado na mente do ser humano que não há problema nisso. Não há problema na pornografia. Não há problema no exibicionismo excessivo, muitas vezes na erotização, até mesmo na erotização infantil. Isso, aos poucos, a conta-gotas, como eu falei, em doses homeopáticas, tem sido inserido na sociedade e feito com que as pessoas aceitem melhor isso. Só que isso é um problema que nós estamos observando hoje e veremos ainda mais à frente, porque isso traz efeitos a longo prazo. Né? A curto prazo também, mas mais a médio e longo prazo. Nós sabemos que a sociedade vai colher por isso. Então, cada pessoa reage de uma maneira diferente. Nem todas as pessoas vão reagir de uma maneira igual. O problema é que, às vezes, a pessoa dessa forma, se achando-se forte, como nós vimos o exemplo do Léo lá, né? Se achando-se forte, dizem, não tem problema em só visualizar. E por quê? Porque, como diz aqui, algumas imagens podem não ser consideradas pornográficas. E, de fato, há algumas imagens que podem não ser consideradas pornográficas. Mas veja, qual é o parâmetro que nós devemos avaliar se vale a pena
ou se nós devemos, ou se há motivos para continuar visualizando esse tipo de imagem, acessar esse tipo de imagem, ter esse tipo de imagem, colecionar esse tipo de imagem. Bom, nós não queremos dar nenhum passo, menor que seja, que nos leve a pensar ou fazer coisas imorais. Então veja, não é a questão de que isso pode acontecer num primeiro momento, mas é que um passo, né, por menor que seja, pode nos levar a pensar ou fazer coisas imorais. Então, como esse ancião na Tailândia disse, né, o David, ele disse, eu penso, mesmo que essas imagens não sejam pornográficas, será que Jeová vai ficar feliz se eu ficar olhando para elas? Então, é uma questão daquilo que você tem no seu coração. Jeová conhece seu coração. Lembra que nós estudamos logo no início? Nós estudamos nos parágrafos anteriores sobre aquilo que Jeová vê, mas que o ser humano não vê. Ora, o ser humano não vê muita coisa. O ser humano olha para você e vê só o que há por fora. Mas Jeová vê o que você tem no coração. O que você sente no coração quando visualiza determinadas imagens, mesmo que elas não sejam pornográficas? O que isso está te induzindo? A que sentimento? Então pense, esse ancião deu um bom conselho. Ah, ok, elas não são pornográficas, mas Jeová vai ficar feliz se eu ficar olhando para elas? O que você sente no seu coração? Por que esse apego a essas imagens? Por que buscar essas imagens? Então tome cuidado. Isso aqui é um estudo que visa o quê? Nos mostrar que nós devemos continuar a temer a Jeová para sermos abençoados. Pensar dessa forma vai nos ajudar a tomar decisões sábias, ou seja, vamos aceitar o convite da mulher sábia, não da tola, né? Aquela que arma uma armadilha para que o inocente, o inexperiente vá lá e caia e morra, né? Como acontece aos inexperientes. Parágrafo 13. O que nos ajuda a tomar boas decisões? O que nos ajuda a tomar boas decisões é temer fazer qualquer coisa que possa deixar Jeová triste. O temor de Deus é o início da sabedoria. Isso fica claro nos primeiros versículos de Provérbios capítulo 9, onde lemos sobre a verdadeira sabedoria, representada por outra mulher. Então veja, o que nos ajuda a tomar boas decisões? Irmãos, tomar boas decisões, o que vai nos ajudar é temer, né? Temer fazer qualquer coisa que possa deixar Jeová triste. Então, imagine, Jeová é o nosso Pai celestial. Pense na sua mãe carnal, no seu pai carnal, no seu filho, uma pessoa que você ama muito. Imagine essa pessoa passar a vida inteira confiando em você. E, de repente, ela descobre que você traiu ela. E você fazia coisas que a prejudicavam, enquanto ela fazia só coisas que eram para o seu bem, para a sua proteção. Aí você imagina essa pessoa diante dessa revelação, talvez sendo revelado por outra pessoa. E essa pessoa, então, aos prantos, chorando descompassadamente, por saber que aquela pessoa que ela tanto dedicou a vida e amou, fez coisas erradas, fez coisas que mostravam desrespeito. Então, veja, essa dor que você sente, que você sentiria por ter feito isso, é a dor que nós devemos sentir para que nós não venhamos a fazer nada que tema a Jeová. Não é medo de Jeová, é temor de o entristecer. É como se nós pensássemos que nós não queremos ver Jeová chorando. Né? Aqui usando uma expressão antropomórfica. Nós não queremos Jeová como que de cabeça baixa, triste, chorando pelas nossas ações, tendo em vista tudo o que Ele faz por nós. É isso que nos ajuda a tomar boas decisões. E quem de nós não quer ser sábio, né? Mas aqui diz que o temor de Deus é o início da sabedoria, o princípio da sabedoria. Então, se você quer ser sábio, você ora para Jeová, Jeová, me dê sabedoria. Jeová, me ajude a ser sábio. Eu quero ser sábio. Ora, o temor de Deus é o início, é o primeiro passo. Então, o primeiro degrau para adquirir sabedoria é o temor de Deus. Agora, se você é uma pessoa que está toda hora
fazendo Jeová chorar, por assim dizer, pelas suas ações, não adianta pedir sabedoria. Porque o primeiro degrau, que é o temor a Jeová, você já não manifesta. Então, nós vemos que isso é um convite. Um convite para agirmos com sabedoria. A mulher que exemplifica, né, ou que encarna, por assim dizer aqui, no capítulo 9 de Provérbios, a verdadeira sabedoria. Vamos ver a partir do próximo subtítulo, aceite o convite da mulher sábia, no parágrafo 14, que diz: que outro convite encontramos em Provérbios 9, 1 ou 6? Primeiro vamos ler Provérbios 9, 1 e 6. Diz assim: a verdadeira sabedoria construiu a sua casa, talhou as suas 7 colunas, providenciou muita carne, misturou o seu vinho e também pôs à mesa. Enviou as suas servas para que clamassem nos lugares altos da cidade. Todos os inexperientes, venham para cá. Ela diz aos que não têm bom senso: venham, comam o meu pão e bebam o meu vinho misturado. Deixem para trás sua inexperiência e vocês viverão. Sigam em frente no caminho do entendimento. Então, veja, é um convite que essa mulher faz para que as pessoas vivam. Então, ambas são mulheres, veja, ambas são mulheres, mas as duas têm comportamentos diferentes. Então, aqui a questão não tem a ver com o sexo aqui do que está sendo representado, mas sim da forma como essas mulheres agem, a forma como essas mulheres elas se apresentam, uma sábia ou tola. Aqui nós vamos ver sobre o convite da mulher sábia. Então, que outro convite encontramos em Provérbios 9 ao 16? Vamos ler aqui. Aqui nós lemos sobre um convite que vem de Jeová, nosso Criador, e a fonte de toda a sabedoria. Esses versículos falam de uma grande casa com 7 colunas. Isso nos ajuda a entender que Jeová é generoso e recebe bem a todos que querem aprender sobre ele e se tornar sábios. Ora, esse convite, então, que outro convite encontramos em Provérbios, é a da mulher sábia, né? Sua casa tem 7 colunas, ou seja, ela é firme. Nós sabemos que as colunas são aquilo que protegem, né, e dá firmeza a uma edificação. E, portanto, 7 aqui, ela indica a plenitude da solidez desta construção. E essa mulher nessa casa, que nos faz o convite, é a sabedoria, ou seja, entrando nessa casa é diferente de entrar na casa da mulher tola. Porque aqui nós estamos entrando num lugar que tem estabilidade, onde estaremos protegidos pela sabedoria e pela instrução. Vamos agora, porque aqui o convite, então, que encontramos em Provérbios, né, é o da mulher sábia. É o convite que diz aqui. Convite que vem de Jeová, porque é Jeová quem nos faz esse convite. O 15. O que Jeová quer que façamos? Esse relato, em Provérbios capítulo 9, menciona uma mulher generosa, que representa a verdadeira sabedoria. Ela prepara um banquete, mistura o seu vinho e põe à mesa. Isso nos ensina que Jeová é generoso e nos dá tudo o que precisamos. Nos versículos 4 e 5 lemos: ela diz aos que não têm bom senso: venham, comam o meu pão. Por que precisamos aceitar esse convite? Jeová quer que seus filhos sejam sábios. Ele quer nos proteger e não quer que a gente aprenda coisas da maneira mais difícil. Dessa forma, não precisamos passar o resto da vida remoendo nossos erros e nos arrependendo de algo que fizemos. É por isso que ele reserva a sabedoria prática para os justos. Se temermos a Jeová, vamos querer agradá-lo. Nós daremos atenção aos seus conselhos sábios e ficaremos felizes em colocar em prática esses conselhos. Então, veja bem, a pergunta é: o que Jeová quer que façamos? Bom, aqui diz que essa mulher, ela prepara alimento, né, e coloca diante das pessoas, convida essas pessoas, dizendo: comam, venham, comam do meu pão. Então, ela também faz ofertas, ela também oferece algo de si. Mas nós vemos aqui que o convite é diferente, né? Primeiro que ela fala
A tola fala de águas roubadas. E essa aqui fala de pão, o meu pão. Quer dizer, ela produziu o seu pão. Né? Ela não obteve de outros. Não é pão roubado. Então é interessante. Isso aqui é Jeová, através desse convite, querendo nos proteger. Para quê? Para que nós não venhamos, né, a sofrer agravos. Lembre-se do que a mulher disse? A mulher disse o seguinte: deixem para trás sua inexperiente e vocês viverão. Então sigam em frente no caminho do entendimento. Então é isso que essa mulher quer. Ela quer fornecer algo sólido, que dá robustez à pessoa. Então, como nós vimos aqui dessa pergunta, Jeová quer que nós aceitemos, né, esse convite. Porque dessa forma, ó, como diz isso aqui é muito importante. Como diz aqui, dessa forma não precisaremos passar o resto da vida remoendo nossos erros e nos arrependendo de algo que fizemos. Veja que eu comentei antes exatamente isso. Você não precisa passar pelos problemas que outras pessoas passaram para sentir a dor e então poder dizer, eu sei por experiência própria. Você não precisa ter experiência própria nas coisas. Você pode se valer da experiência dos outros. Por exemplo, você não precisa morrer para saber que a morte é real. Você não precisa quebrar uma perna para saber que quebrar uma perna é ruim. Você não precisa tomar veneno para saber que o envenenamento pode causar a morte. Não, você pode se valer das experiências já existentes que, infelizmente, outras pessoas tiveram de passar. Entendeu? Então, é isso que Jeová quer. É por isso que ele reserva, como diz aqui, a sabedoria prática para os justos. Entendeu? Porque é a sua forma justa de ver as coisas que fará com que a sua sabedoria seja prática, não só teórica. Então é isso que Jeová quer. Que nós aceitemos. Jeová quer que seus filhos sejam sábios e aceitem esse convite. Vamos ver agora o parágrafo 16, e tem a seguinte pergunta: como o temor a Deus ajudou Alain a tomar uma decisão sábia? Qual foi o resultado? Pense em como o temor a Deus ajudou Alain a tomar uma decisão sábia. Alain, que é ancião e trabalha como professor, diz: muitos de meus colegas achavam que filmes pornográficos eram uma maneira de eles aprenderem mais sobre sexo. Mas Alain não foi influenciado por seus colegas. Ele conta: eu amo e respeito a Jeová. Por isso, não aceitei assistir a esses filmes de jeito nenhum. Eu também expliquei para meus colegas por que eu não assistiria. Alain colocou em prática o conselho da verdadeira sabedoria e seguiu em frente no caminho do entendimento. Alguns dos outros professores ficaram tão impressionados que agora estudam a Bíblia e assistem às reuniões. Então veja como o temor a Deus ajudou Alain a tomar uma decisão sábia e qual foi o resultado. Bom, os conselhos, né, que fez com que Alain tomasse essa decisão sábia foram porque ele sabia, né, como diz aqui, ele dizia: eu amo e respeito a Jeová, por isso não aceitei assistir esses filmes de jeito nenhum. Veja, meu irmão e meu amigo que está escutando. Hoje, alguns homens, se fizessem isso diante de outros colegas, seriam ou não seriam encarados como crianças, como inocentes, como pessoas tolas. Óbvio, eu não estou generalizando, mas muitas vezes essa pessoa até mesmo passaria a ser criticada e até mesmo se faria memes dela, né? Seria alvo de risadas e chacotas. Porque é exatamente isso que muitas vezes acontece hoje, entendeu? Só que essa pessoa, Alain, não fez isso. Ela disse que amava Jeová, respeitava Jeová. E se Jeová coloca isso como algo errado, que pode nos prejudicar e prejudicar nossa relação com eles, ele diz que ele não aceitou assistir esses filmes. E explicou para os meus colegas, né? Diz ele, eu expliquei para meus colegas por que eu não assistiria. Isso é muito importante, porque ele mostrou que por amar a Jeová Deus e querer ter uma relação com Jeová Deus, com Deus, e mostrar por que isso era errado, e assistir esses filmes estragaria ou traria danos ao relacionamento com Deus, fez com que outros professores ficassem impressionados. Veja, aqui diz que outros professores ficaram impressionados
e agora estudam a Bíblia e assistem às reuniões. Será que seria esse o resultado se Elaine tivesse sentado junto com esses colegas e assistido aqueles filmes? Como mais tarde ele poderia pregar para essas pessoas? Como mais tarde ele se sentiria quando ele fosse reconhecido como testemunha de Jeová ou ouvisse em um ambiente? Agora, é claro que essa questão aqui foi uma questão que, como nós já estudamos, tinha como componente principal a Alain e outras pessoas, né? Outras pessoas físicas ali. Mas veja, esse comportamento ele deve ser assim até mesmo quando você estiver sozinho. Quando você estiver sozinho. Por que eu digo isso? Porque, veja, embora o parágrafo não cite, eu quero aqui trazer um outro dado importante. Sempre que você, né, se submeter a uma situação da qual você não está sendo visto por nenhum outro ser humano, né, como por exemplo assistir um filme, acessar um site, ou enfim, fazer qualquer coisa nesse sentido que possa trazer problemas para a sua espiritualidade e possa lhe induzir ao risco de cometer imoralidade sexual e neutralizar o seu relacionamento com Deus, lembre-se, talvez não há nenhum ser humano vendo, é verdade. Mas você já parou para pensar que Jeová está vendo isso que você está fazendo? Você já parou para pensar que os anjos de Deus podem estar exatamente naquele momento do seu lado, conversando entre si sobre o seu comportamento? Essas pessoas que eu acabei de citar, tanto Jeová como os anjos, eles têm sentimentos, eles têm expectativas, eles têm vontades com relação aos seres humanos. Eles investem o tempo também deles com os seres humanos. A Bíblia fala que os anjos são ministros que estão aí para ministrar os que hão de herdar a salvação. Quão desanimador seria se eles nos vissem fazendo coisas que estragam o nosso relacionamento com Deus e com eles também. Então perceba, nós temos de agir como Alain, tomar a decisão certa, para que possamos dar um bom testemunho. No caso aqui de Alain, aos professores, que ficaram tão impressionados e agora estudam a Bíblia e assistem às reuniões. Mas em todos os sentidos, nosso testemunho também envolve até mesmo os anjos. Parágrafos 17 e 18. O parágrafo 17 e 18 tem a seguinte pergunta: que coisas boas acontecem com os que aceitam o convite da verdadeira sabedoria e o que eles podem esperar para o futuro? Veja também a imagem. Jeová usou o exemplo dessas duas mulheres para nos mostrar como podemos ter um futuro feliz. Aqueles que aceitam o convite da mulher tola procuram prazeres doces ou secretos, como a imoralidade. Eles vivem para o agora e não pensam nas consequências que terão no futuro. Por causa desse estilo de vida, eles vão acabar nas profundezas da sepultura. Mas, para aqueles que aceitam o convite da mulher sábia, ou seja, da verdadeira sabedoria, o resultado é bem diferente. Ela prepara um banquete para os seus convidados com tudo o que eles precisam para continuar chegados a Jeová. Por meio do profeta Isaías, Jeová diz: escutem-me atentamente e comam o que é bom, e vocês saboream os melhores alimentos. Por isso, aprendemos a amar o que Jeová ama e a odiar o que ele odeia. E ficamos felizes de convidar outros a também aprender com a verdadeira sabedoria. É como se estivéssemos clamando dos lugares altos da cidade. Todos os inexperientes venham para cá. As vantagens para nós e para aqueles que aceitam esse convite não são temporárias. Elas são eternas e nos dão a chance de viver para sempre, seguindo em frente no caminho do entendimento. Então, que coisas boas acontecem com os que aceitam o convite da verdadeira sabedoria? Bom, aqueles que escutam, né, o convite e aceitam o convite da verdadeira sabedoria, nós sabemos que o resultado, como diz aqui, ó, é bem diferente do que nós acabamos de ver antes. Né? Do tolo que acaba nas profundezas da sepultura. Porque o tolo, ele acaba realmente nas profundezas da sepultura. Nós temos exemplos disso. Então, eles evitam
como diz aqui, né? A imoralidade sexual, os prazeres doces ou secretos, que terão consequências no futuro, que é a destruição e a morte. Então, as coisas que acontecem com os que aceitam o convite da verdadeira sabedoria é que eles continuam achegados a Jeová, o que é mais importante, saboreando os melhores alimentos. Em que sentido? Ora, o alimento, ele é muito mais do que meramente comida física, pão, água. O alimento é aquilo também que você insere em sua mente, as informações que entram no seu cérebro e que vão, de forma muito poderosa, influenciar não só do seu comportamento, mas também na sua formação, na sua psicologia. Então, isso que nós estamos falando aqui, sobre saborear os melhores alimentos, é no que diz respeito às melhores informações. Aqueles blocos de informação que vão ser os materiais pelos quais você vai construir a sua psique, a sua personalidade, o seu caráter. Então é por isso que é importante escutar atentamente a Jeová, porque ele só quer dar o melhor em sentido espiritual. Então, se nós fizermos isso, agirmos assim, nós realmente estaremos justificados e nós não nos sentiremos inúteis para fazer o convite, né? Aquele convite que é o convite feito pela verdadeira sabedoria. E será como se nós estivéssemos clamando dos lugares altos da cidade. Todos os inexperientes, venham para cá. Agora imagine como você poderia fazer esse convite se você é um dos inexperientes que tem aceitado o convite da mulher tola. Então não dá, né? Não pode haver, como eu já falei no início, uma contradição entre a imagem que se passa e a vida que se vive, entre o que se prega e o que se vive. É importante. Então, esse é o motivo, né? O que vai acontecer com aqueles que aceitam o convite da verdadeira sabedoria? Bom, eles vão saborear os melhores alimentos e continuar bem achegados a Jeová, tendo um resultado bem diferente dos inexperientes tolos que seguem o convite da mulher tola. E assim eles são pessoas que terão a chance de viver para sempre, né? Então, isso é o que nós vimos até aqui. Vamos ver o último parágrafo de hoje. De acordo com Eclesiastes 12, 13 e 14, o que devemos estar decididos a fazer? Vemos aqui a imagem do 17 e 18. Vamos citar ela antes, né? Se aceitarmos o convite da verdadeira sabedoria, seremos felizes e teremos vida eterna. Então veja, aqui é uma imagem que nos mostra de forma representativa a verdadeira sabedoria, como se Jeová estivesse dizendo para nós. Vejam, aqui há alimentos que realmente podem te dar vida. Não são águas roubadas, né, como eu acabei de mencionar, né? Não são águas roubadas. É, como diz aqui, ó, o meu pão, ou seja, são produções de Jeová, né? Não são algo tomado de outra pessoa, que, digamos, é secreto, né? As águas doces, roubadas são doces. Não. Aqui é o alimento correto, fornecido de forma correta, moralmente aceitável. O parágrafo 19, então, diz o seguinte: o temor de Jeová vai proteger nosso coração e nos ajudar a continuar limpos em sentido moral e espiritual durante esses últimos dias. Queremos convidar o maior número de pessoas a aprender sobre a verdadeira sabedoria. Fazendo isso, mostramos que tememos a Jeová e o amamos de todo o nosso coração. Então, de acordo com Eclesiastes 12, 13 e 14, o que devemos estar decididos a fazer? Vamos ler o parágrafo? Eclesiastes 12, 13 e 14. Eclesiastes 12, 13 e 14 diz: depois de se ouvir tudo, a conclusão é essa: tema o verdadeiro Deus, obedeça aos seus mandamentos, pois essa é toda a obrigação do homem, pois o verdadeiro Deus julgará todas as ações, incluindo todas as coisas ocultas, e determinará se são boas ou más. Então, de acordo com esse texto, o que nós devemos estar decididos a fazer? Ora, proteger nosso coração. Porque, como nós falamos, não importa aquilo que as pessoas veem, porque o que as pessoas veem é aquilo que simplesmente está por fora.
Mas as coisas ocultas que estão lá dentro do nosso coração, que nós cultivamos e fazemos criar raízes, isso é algo que realmente vai ser o fator fundamental para ter certeza se nós vamos estar temendo a Jeová, não magoando Jeová. Porque da perspectiva dos olhos humanos, talvez possamos, né, dentro da visão deles, estarmos agradando a Jeová, estarmos bem com Jeová. Quando, na verdade, nosso coração está nos condenando. Porque nós estamos, no nosso coração, agindo de uma maneira contrária àquilo que a nossa imagem externa deixa transparecer. Então, por isso que, de acordo com esse texto, que nós vimos que Jeová vai levar a julgamento todas as coisas, inclusive as coisas ocultas, nós devemos de proteger desde já o nosso coração. Como todos os exemplos que tivemos até agora nessa revista, tanto da Marta, do Léo e tantos outros, né, do Alain e outros irmãos, de que nós devemos nos proteger de convites, de circunstâncias, de situações que podem nos submeter a um risco desnecessário no qual nós podemos cair. E se nós podemos cair e tropeçar, vamos rejeitar. Porque não vamos confiar na nossa própria capacidade. Vamos confiar em Jeová e nas suas orientações, nos seus princípios muito claros na Bíblia. Que o sábio, ele vê o mal e se desvia. O tolo segue adiante e sofre a penalidade. Não queremos ser tolos. Então, se agirmos assim, nós vamos mostrar que nós amamos Jeová de todo o nosso coração. E isso vai nos manter num relacionamento feliz com o nosso Deus. Então, chegamos ao final dessa revista, né? E aqui tem agora as perguntas de recapitulação. Porque é bom temer a Deus? Ora, porque nos aproxima de Jeová, nos faz ter grande prazer em obedecê-lo, nos torna humildes sábios e nos ensina a odiar o mal, nos dá coragem para fazer o que é certo e nos motiva a ser pessoas bondosas de confiança. Então, a resposta aqui, porque temer a Jeová protege o nosso coração, você pode depois responder nos comentários. Como podemos recusar o convite da mulher tola? Que coisas boas vão acontecer se nós aceitarmos o convite da verdadeira sabedoria? Então, isso é muito importante. O estudo, então, trouxe para nós essa informação. O cântico final, nesse dia de reunião, será o cântico 127. Que tipo de pessoa devo ser? Muito bem, esse foi o estudo, então, de A Sentinela, o estudo 28. Continue se beneficiando do temor de Deus. Espero que você possa ter se beneficiado pela essa análise, esses comentários, e produzir os seus próprios comentários com base nisso, para que você possa contribuir nas reuniões. E principalmente entender o cerne e os pontos principais dessa questão e aplicá-los de modo prático na sua vida.